for All. Hoje, nosso tema é requisitos de software. Elicitação de requisitos, o que são? Qual a importância, classificação e técnicas? Vamos lá. Vou compartilhar minha tela e vou fazer essa introdução aos requisitos como se fosse uma aula mesmo. Tá ok? Então vamos lá. Requisitos de software, né? E a licitação. O que são, a importância, classificação e técnicas? Bom, o que são os requisitos? Requisito é qualquer função ou característica que um sistema deve ter e suas restrições, inclusive para atender às propriedades e satisfazer os objetivos do cliente, e da organização como um todo para um projeto. São as condições das quais ele vai operar. Define os serviços que o sistema deve fornecer e disponibilizar. E, segundo a I3E, o Instituto de Engenharia Elétrica dos Estados Unidos, né, no glossário de engenharia de software, ela define requisito como a condição ou capacidade necessitada por um usuário para resolver um problema e alcançar o objetivo. Bom, o que motiva? A motivação, o que nós temos aí nesse slide? Nós temos um trem meio fora dos trilhos. A motivação, a principal motivação de estudar e de conhecer os requisitos de um software ou de quaisquer projetos, a definição da palavra requisito em si, sem necessariamente estar aplicada a software. O que é? Seria uma necessidade a ser satisfeita. Para o software, a mesma coisa. Nessa imagem, nós temos um trem fora dos trilhos, por exemplo, ou então aquela famigerada imagem famosa da engenharia de software, que o cliente queria um balanço de pneu na árvore e constrói até uma montanha russa para ele. Mas não foi o que foi pedido. Por que esse tipo de coisa acontece? Muito provavelmente, ou com certeza, um dos principais problemas, e Carl Wiggers fala bastante sobre isso, que é uma das principais referências no mundo sobre requisitos de software, software requirements, é a falta de detalhamento, a clareza e dos requisitos de software. E essa é a principal motivação, tá? Fazer o software correto de acordo com o que foi solicitado. Tá? E muitas vezes o cliente nem sabe como solicitar. Bom, o ciclo de vida dos requisitos. Então, nós temos desejo, necessidade, vontade, não. Nós temos uma necessidade, ou seja, o requisito em si. Esse requisito é definido, utilizado, avaliado. E no centro nós temos a gestão, porque em todo o processo nós temos que ter gestão. E todas as etapas devem ser gerenciadas, devem ser geridas, para que cumpra com o escopo. O que é escopo? Escopo é início, meio e fim. Tá? Vamos lá. O processo da engenharia de requisitos. Então, nós temos as necessidades, coletam-se as informações, daí vem o processo de elicitação, a modelagem desses requisitos, que se for num processo que depois eu posso explicar nessas aulas, o RUP, por exemplo, um processo unificado, ele vai envolver, além da própria escrita dos requisitos adequada e a documentação, a modelagem por casos de uso, pelos diagramas da UML. Esses diagramas, essa documentação vai ser analisada, e por isso está no quadrado da especificação, depois de analisada, validada, e elicita-se requisitos novamente, se necessário. Como assim? O processo, vocês veem aí no slide, ele é cíclico. E como um processo cíclico, em etapas, aqui, desde o primeiro instante, o requisito que foi elicitado e modelado inicialmente, ele está claro? Está completo? Está preciso? Há informações que precisam ser esclarecidas? Se a resposta foi não para quaisquer itens que eu falei, ele cita-se novamente para buscar a clareza e completude desses requisitos. Por fim, tá legal, tá legal. Então vamos especificar, vamos documentar, escrever. Tá? Aqui nós estamos ainda numa fase que é a chamada engenharia de software tradicional, na maioria das vezes. Nós podemos falar de requisitos no desenvolvimento ágil? Podemos e vamos. Tá? Só que esse processo em si, de elicitar da engenharia de requisitos, ela acontece seja no desenvolvimento cascata, seja no desenvolvimento ágil, em quaisquer modelos de desenvolvimento de quaisquer projetos. A diferença é que, se for no modelo tradicional, o grupo é um pouco maior. Se for no ágil, vai ser um trabalho mais isolado do Product Owner, fazendo esse processo, né? Às vezes com um pouco da ajuda do Scrum Master e por aí vai. Ou do Agile Master, enfim, as funções da agilidade. Algumas o mercado inventou, outras estão nas documentações das metodologias. Por exemplo, do Scrum, nós só temos o PO, o Scrum Master e o time de desenvolvimento, basicamente, como papéis definidos no guia e na documentação. Bom, engenharia de requisitos.
ela é hierárquica, como nós vemos aí. A engenharia de requisitos é o todo, é a completude de todos os itens. Então, por isso que ela está no topo. A engenharia de requisitos, ela vai contemplar o desenvolvimento e a gerência de requisitos. A gerência de requisitos, ela permeia todos os processos e etapas do desenvolvimento de requisitos em si, das necessidades, tá? Em que fase do projeto? No início. Se for no RUP, na fase de iniciação, quando se analisa a viabilidade, seja ela econômica, seja ela temporal. É possível desenvolver dentro do tempo estipulado? E o desenvolvimento dos requisitos, que é um processo todo gerenciado, ele tem as fases de levantamento, análise, documentação e validação dos mesmos, do ciclo do slide anterior. E essa validação, ela pode voltar a acontecer, porque levantamento, análise, documentação e validação vão ser processo cíclico até que nós cheguemos numa descrição clara, concisa, objetiva e completa até sobre os requisitos de software. Bom, a norma 9126, ela vai definir 6 características de qualidade que estão associadas ao software, ao projeto de uma forma geral. A primeira é a funcionalidade, que vai definir a finalidade do produto. Consequentemente, aí nós vamos ter a classificação dos requisitos funcionais dentro da finalidade do produto. E os requisitos funcionais são cenas dos próximos capítulos, um pouco na aula de hoje ainda. Usabilidade. A usabilidade já entra nos requisitos, dentro dos requisitos não funcionais. Por quê? A usabilidade é a facilidade de uso, o esforço para você aprender e utilizar o produto. Confiabilidade, com que frequência ele falha? E da mesma forma que ele falha, ele se recupera com que frequência? É eficiente? O próximo item. O desempenho é bom, ele é rápido, o tempo de resposta é preciso, está dentro dos limites aceitáveis? A manutenibilidade, a facilidade de manutenção, seria o esforço necessário para modificar, para adaptar, para atualizar, para melhorar e até corrigir, se necessário, o produto. E, por fim, portabilidade. Essas são as 6 principais características. A portabilidade é a capacidade de transferir o produto para outros ambientes. Podemos dizer que com a grande evolução da computação em nuvem, hoje os sistemas eles são portáveis. Por quê? Eles funcionam em quaisquer sistemas operacionais. Portabilidade é a capacidade de eu transferir esse produto, mudar o produto para outro ambiente, ser multiplataforma, por exemplo, rodar em Linux, em Windows. Com o advento da nuvem, para transferir o produto, normalmente a gente faz uma migração entre instâncias de servidores hoje, por exemplo, se for instâncias na nuvem, não é nem... Tá? Bom, exceto o primeiro, como eu já disse, que define características de funcionalidade, os demais se referem a requisitos não funcionais, a arquitetura e o ambiente em que esse software vai atuar, que são características importantes. Daí vocês podem, se vocês já tiverem um contato, um acesso, mas e as regras de negócio? As regras de negócio, elas vão vir, ou requisitos de domínio, elas vão vir de acordo com a necessidade de cada projeto, cada empresa, e elas podem, e têm como característica, complementar tanto a funcionalidade quanto algum aspecto de requisito não funcional. Exemplos serão dados mais adiante. Bom, os níveis de requisito. Nós temos requisitos de negócio e de usuário, que estão no topo. Os requisitos de negócio ou de usuário, requisitos de sistema, eles podem ser classificados como funcionais ou não funcionais. E também, requisitos de negócio seriam as regras de negócio, estão associadas ao domínio da aplicação, são requeridos pelo cliente também. Bom, a hierarquia dos requisitos, né? Podia ter trocado de slide antes. Bom, os requisitos, como no slide anterior, nós tínhamos as definições dos níveis de uma forma bem breve, os requisitos, eles podem satisfazer necessidades do usuário e do sistema. E estes são classificados em funcionais, não funcionais e domínio. Os requisitos não funcionais ou não comportamentais, né? Os funcionais são comportamentais, os não funcionais são não comportamentais. E os de domínio estão associados ao domínio, à abrangência, ao escopo da empresa, à aplicação, suas políticas, ao domínio, à área de atuação, à área de negócio, às características da empresa A ou B. E esse domínio pode afetar, essas regras, os requisitos de domínio, pode afetar tanto características não funcionais quanto funcionais deste mesmo sistema. Exemplos serão dados adiante. Os não funcionais, eles ainda são subdivididos em várias outras características, eles são estratificados. Aqui nós vamos subdividi-los em 3, que são 3 principais. Daí, quando o assunto for requisitos não funcionais, a gente subdivide em mais itens. Não funcionais associados ao produto, que vão definir as características, a configuração, vamos dizer assim, do produto. Então, entra a usabilidade, o desempenho, a plataforma, a manutenibilidade, tá?
organizacional. Este projeto vai seguir o padrão do I3E. Este projeto seguirá no padrão RUP. São exemplos de requisitos não funcionais associados à organização. Ou então vai seguir a documentação da ABNT, ANBR 33, não sei, dependendo da característica do projeto. Nem me lembro mais qual é a ANBR 33, por exemplo. E os requisitos não funcionais externos são solicitações, são exigências que o meu software, o meu projeto, ele deve cumprir, que são externos, são imposições externas. Um exemplo bem claro de requisito não funcional externo são as regras de taxação de impostos. Por exemplo, o ICMS. O sistema deve calcular o ICMS de acordo com a lei número não sei quantos mil do ano tal, e para o estado de São Paulo vai ser 18%. Quem definiu isso? Foi o meu software? Não. Foi o meu cliente? Não. Foi a equipe de desenvolvimento? Foi eu, como analista? Não. É uma requisição externa. E o software deve obedecer. Outro exemplo de requisito não funcional externo, que para ficar mais fácil, seriam as regras do imposto de renda. A taxa alíquota num sistema de RH, por exemplo, ou num sistema de avaliação de crédito. Para eu saber se aquele cliente é da qual faixa de tributação do imposto de renda, eu tenho que seguir uma regra do meu próprio sistema? Não, eu vou seguir as regras que o governo federal institui. Tá? São exemplos de requisitos não funcionais externos. E como os projetos podem ter sucesso? Primeiro passo, isso para qualquer projeto. Tá? Analise o problema, entenda o problema. Entenda da característica da área de negócio, que é essencial também. Obtenha a concordância dos envolvidos. Em outras palavras, obtenha a concordância de todos os stakeholders, todos os envolvidos no projeto, desde a equipe de desenvolvimento, que também é um stakeholder, até o usuário final. Aliás, principalmente do usuário final, ele que vai sofrer as dores e usar o seu produto no dia a dia. Depois, levante os requisitos, levantamento dos requisitos. Identifique quem são os usuários do sistema, os atores. Ator é quem interage com o sistema. Descubra como o sistema será usado. Ator é quem interage. Esse ator pode ser humano, pode ser um robô que está na moda, pode ser um dispositivo que dispara uma ação do meu sistema. E como o sistema vai ser usado, os casos de uso, quais são as funcionalidades? Dessas funcionalidades, quais são as principais? Quais são as funcionalidades core? E, uma vez definido, gerencie os requisitos. Especifique completamente os requisitos, gerencie as expectativas. Isso é importante em qualquer área, qualquer projeto. Gerencie as expectativas. Como serão as mudanças? A tolerância aos erros. Controle o aumento de escopo. Tá? O aumento de escopo. Escopo é definir exatamente o que o sistema, o software, o projeto vai fazer. Com início, meio e fim, não existe projeto eterno. Defina a equipe e mantenha sempre informada, ou seja, comunicação. A gerência de requisitos, ela vai acompanhar todo o desenvolvimento, controlar as mudanças e, como ações, vai planejar o desenvolvimento, rastreabilidade de requisitos com os componentes de software. Existe um documento chamado Matriz de Rastreabilidade que define isso. Definição do estado e avaliação da qualidade. E daí, avaliando a qualidade, a gente tem que pensar, assim como a gente pensa nos casos de uso e no diagrama de casos de uso, dependendo do tipo de projeto, nós vamos pensar nos cenários de teste e casos de teste que serão aplicados. E tudo isso vai impactar o sistema. Então, gerencie a análise do impacto de cada alteração, controle de versão, as mudanças. Este último item chama GMUD, gestão de mudanças também, que entra na gerência de requisitos. As principais atividades da engenharia de requisitos como um todo. Quais são as atividades? São 3 as principais. Elicitação, a análise do que foi elicitado e a modelagem do que foi analisado e elicitado previamente. A elicitação, o que é elicitação? Essa palavra estranha. Elicitar é descobrir o máximo de informações a respeito de algo. Tornar explícito, obter o máximo de informações sobre o objeto em questão. Elicitação. O processo de elicitação está com toda essa definição aqui, que depois vocês podem olhar. Eu vou deixar essa apresentação para download também. Vou compor o e-book. Essa apresentação vai compor o e-book. Tá? O e-book tem a versão free, que também vai estar na descrição desse vídeo. Dentro desse processo de elicitação, levantamento, descoberta das informações, nós devemos obter o máximo de informações sobre o domínio do problema, descobrir problemas. Problemas venham a nós. Nós estamos aqui para resolver. E nós devemos identificar os objetivos do sistema, identificar e revisar os requisitos funcionais, identificar e revisar os requisitos não funcionais, principalmente. Quais são as necessidades da elicitação, desse processo que reúne um conjunto de técnicas? Fazer coleção de fatos,
fazer a identificação das fontes de informação, fazer a comunicação, fazer e usar as ferramentas, usar todo o pessoal, todos os recursos necessários, usar métodos, sejam tradicionais, sejam ágeis, como você queira, desde que resolva o problema. E todo esse processo parece fácil, mas não é. Por quê? Depende de ponto de vista, depende de visões. Então, é um processo extremamente sutil, até de psicologia do desenvolvimento, só que do software. Por quê? Pontos de vista são subjetivos. A qualidade é subjetiva, depende das diferentes visões. Então, por isso que, já vou antecipar um pouco as cenas dos próximos capítulos, que eu vou falar muito pouco, mas das técnicas de elicitação, nós devemos aplicar pelo menos duas. Por isso que esse processo deve ser cíclico também. Elicitar, analisar, validar e elicitar de novo para esclarecer, analisa-se, valida, para então documentar. Tá? Identificação das fontes de informação. Stakeholders. Identifique quem são os stakeholders. Stakeholders é qualquer afetado pelo sistema, de alguma forma. Todos os atores, o cliente, o usuário final, o desenvolvedor, todos os envolvidos direta ou indiretamente pelo projeto, pelo sistema que você está desenvolvendo. Importante. E o stakeholder é a principal fonte de informação. Os stakeholders são a principal fonte de informação sobre o projeto. A análise dos stakeholders ajudam a determinar o impacto que um sistema terá. Ele é o principal, mas não é o único. Outras fontes de informação, documentações de sistemas anteriores, de macrosistema, políticas da empresa, manuais, memorandos, atas, contratos, todos os artefatos já existentes desse software ou desse produto, livros sobre o tema relacionado, outros sistemas da empresa, sistemas externos. Se for um sistema de atualização, né, um sistema de melhoria, consulte o sistema legado. Tá? Sistema legado seriam sistemas mistos e com pouquíssima informação. O que eu chamo de sistema misto? Ele foi desenvolvido parte na linguagem A, ele é meio um Frankensteinzão. Normalmente existe pouca documentação. São sistemas normalmente antigos, com diferentes tecnologias, e essa tecnologia pode ser o próprio bilhetinho. Não, pode ser um documento que esteja em papel, por exemplo. Ainda, priorize as fontes de informação e descubra quem são os atores mais importantes. Ou seja, em outras palavras, o ator mais importante, qual vai ser o usuário final? Ele é o mais importante. Tá? O ator é quem interage com o sistema, quem vai manipular o sistema diariamente. Quais são os documentos mais mencionados? Quais são as redes de comunicação entre os componentes do macrosistema? Qual a infraestrutura que esse software deve ter? Isso já começa desde a análise de requisitos. A apresentação, diferentes formas de apresentar podem ajudar ou dificultar o entendimento dos stakeholders. Procure apresentar sempre de forma clara, concisa e objetiva. E quero. O entendimento. A comunicação, muitas vezes, ela é ruidosa. Até mesmo porque todos os seres humanos acabam levando pelo seu lado pessoal, pela sua história, têm experiências diferentes, dialogam, conversam de forma diferente, têm níveis e interesses, níveis de abstração diferentes e interesses diferentes. Conflito pode causar ruídos, tá? E um exemplo, né? Esse entendimento deve ser claro. Conquistar mercados é uma visão da diretoria. Distribuir os vendedores é o gerente de vendas, é o interesse do gerente de vendas. Então, entender, de acordo com a característica de cada parte, cada stakeholder, e dependendo de como esse stakeholder atua, qual a sua profundidade, vai fazer toda a diferença. E os ruídos acontecem, é bem comum. Linguagem. A linguagem, ela deve ser clara. Tá? E essa linguagem, para ser clara, ela precisa estar de acordo com cada stakeholder. Se o usuário final ele não é técnico, não adianta a gente falar, por exemplo, como está aí no slide, FTP, File Transfer Protocol. Que é isso? Ele não sabe que é um protocolo de transferência. Então, comunique-se de acordo com o conhecimento de cada stakeholder. Quando eu vou dar aula para as crianças, eu tenho que me fazer entender de um jeito que eles compreendam. Usar uma linguagem mais simples. E isso não é vergonha para ninguém. Retroalimentação, feedback. Feedback. Certifique-se que o receptor dessa informação, ele compreendeu o que você está falando. No processo de licitação de requisitos, isso é fundamental. O conceito de requisitos. Vamos lá. Classificação. Eles são classificados em funcionais ou comportamentais, requisitos não funcionais ou não comportamentais, requisitos de domínio ou regra de negócio. O que é um, o que é outro? Funcionais ou comportamentais. É
tá aqui uma definição feia que depois tem que alterar. Listagem de todas as coisas que o sistema deve fazer. Ou seja, todas as operações, tudo que o sistema, os métodos, operações, procedimentos que o sistema vai realizar, as funcionalidades em si. E esses requisitos funcionais, os que são evidentes, são efetuados com o conhecimento do usuário. E requisitos funcionais também podem ser ocultos. Os ocultos são efetuados pelo sistema sem o conhecimento explícito do usuário. Um exemplo de requisito funcional explícito: todo usuário deverá efetuar login para acessar o sistema. É um requisito explícito, é uma ação. Quem realiza login, efetuar login, autenticar o usuário, é uma funcionalidade, tá? E é explícita. Após 20 segundos de inativação, o sistema efetuará o logout automático. É um requisito funcional implícito. Observem uma coisa, vamos entender. Eu estou falando de operações, de métodos mesmo. Autenticar o usuário. É uma funcionalidade, é uma ação. Essa ação é explícita. O segundo exemplo do implícito já envolvem mais itens a serem compreendidos. Por quê? Após 20 segundos de inativação. Após 20 segundos de inativação, se tivesse somente essa frase, seria um requisito funcional ou não funcional? Não funcional, porque eu estou falando de desempenho. O sistema está ali parado por 20 segundos. Não estou falando de funcionalidade. Tá? E implica também questões de privacidade e segurança. Tá? Até aí, estamos falando de requisito não funcional. Tá. Satisfez a condição. Ah, ele ficou 20 segundos lá porque ele saiu para tomar café e deixou logado o sistema. Pode acontecer? Pode. Deu os 20 segundos, o sistema vai ficar lá no seu listening, ouvindo o comportamento do sistema, tá? Medindo se alguma ação foi feita. Deu 20 segundos, ele vai dar o logout, ele vai desconectar. Essa ação de logout, de desconectar do sistema automaticamente, é uma funcionalidade, algo que é implementável. Todos os itens, para compreender o requisito funcional, devemos saber do que, de fato, vai ser implementado, desenvolvido. Tá? Por isso que é comportamento. Ações que o sistema realiza, direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente. Tá? O implícito, ele acaba, talvez, ficando mais cuidadosa a análise, porque ele está associado a outras características. Mas é tranquilo. Ah, eu ia explicar, isso que eu falei, eu ia explicar. Exemplos de requisitos funcionais. Aqui está bem genérico, do jeito que quando eu dou aula eu não gosto, mas está valendo. O sistema deve permitir a inclusão, alteração e remoção de funcionários com os seguintes atributos: nome, endereço, cidade. O usuário deve ser capaz de buscar todo o conjunto inicial do banco de dados ou selecionar um subconjunto a partir dele. Pesquisar dados. O sistema fornecerá telas apropriadas para o usuário ler documentos. Cada pedido tem um único identificador. Aqui é outro requisito. Requisitos não funcionais ou não comportamentais. Os requisitos não funcionais ou não comportamentais, eles adicionam atributos de qualidade ou restringem o software, que são colocados sobre como o sistema deve realizar e atender aos próprios requisitos não funcionais. Definem os atributos do sistema na execução do trabalho. Como assim? Alguns exemplos de requisitos não funcionais. Tá? Entrega. Requisito de entrega. É um requisito não funcional organizacional. Tá? Ah, o sistema deve ser finalizado no mês de maio, por exemplo. Implementação, conformidade em padrões. Implementação, detalhes de implementação. Por exemplo, o sistema deverá ser desenvolvido numa plataforma para web. Conformidade. Padrões. No padrão I3E. Requisitos associados ao produto. O sistema deve efetuar o login em até 5 segundos. Relativa à usabilidade. Usabilidade, acessibilidade. Também. Um exemplo relativo à usabilidade. O sistema deve ser amigável, que é extremamente subjetivo. Ou então, o meu cliente quer um botão laranja em todas as telas. É usabilidade. O fato da cor do botão ser laranja, verde, limão, não vai implicar, não vai diferenciar a execução do meu sistema. E, por fim, organizacionais, padrões de processos utilizados. O sistema deverá ser desenvolvido no RUP. Externo, relativa à interoperabilidade. Interoperabilidade vai refletir em outro requisito não funcional, está associado à privacidade e até segurança, restrição legais, econômicas. Externo, interoperabilidade é a capacidade de comunicação. Um sistema web, como um todo e completo, ele é interoperável, porque ele tem 3 camadas que se comunicam. Tem a camada do chamado front-end, tem o back-end, e tem a comunidade e serviços, acesso a dados, por exemplo, no mínimo 3 camadas. E o exemplo do imposto, que eu dei.
Exemplo, tá? Associado ao produto, rapidez, confiabilidade. Rapidez. O exemplo que eu dei do efetuar login em 5 segundos. Outro exemplo, o processamento da venda deve acontecer em até 10 segundos. Tá? Numa Black Friday, ele vai processar a venda em 10 segundos? Muito provavelmente não, mas é uma situação esporádica. O sistema pode deixar de realizar aquela funcionalidade? Dependendo das circunstâncias, sim, mas ele pode levar mais tempo e concluir a transação. Mas ele vai informar, muito provavelmente, o usuário, nem que seja que a operação foi cancelada, que não deu time exception, exceção de tempo. Requisitos organizacionais estão associados às políticas, que nem eu já falei. Externo, leis e econômico também. Tá? As características dos requisitos de qualidade: claros, completos, sem ambiguidade, implementáveis, consistentes e testáveis. As atividades: descobrir a visão do sistema, modelagem, qual a necessidade da empresa para o projeto, atividades e requisito, levantamento, organização, documentação. Aqui está repetindo, domínio, tá? Eu não falei dos requisitos de domínio. Os requisitos de domínio ou regra de negócio, eles estão relacionados ao domínio da aplicação do sistema, onde ele interfere. Por exemplo, quando a gente fala num sistema para um marketplace, um e-commerce, tá? Só que o e-commerce A tem uma regra de pagamento e política de frete. A empresa, o marketplace B, tem outra, tá? Essas regras são requisitos de domínio. Um exemplo para ficar claro, tá? Um exemplo para ficar claro seria, por exemplo, eu falei de frete, vou usá-lo como exemplo. O frete, para compras acima de R$ 200, o frete é grátis, tá? Compras acima de R$ 200. Ou seja, é uma regra de negócio. A empresa A ou não a B. A entrega, se você comprar dentro da próxima hora, a entrega vai ocorrer ainda hoje. É a política do marketplace. Então, é um requisito de domínio. Ele deve ser claro e bem apresentado. Pagamento. Permitir o pagamento em 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Ou somente à vista. Ou desconto, política de desconto. São requisitos de domínio, normalmente. Técnicas de levantamento de requisitos. E ficou longa, tá? Virou uma aula mesmo. Técnicas de levantamento de requisitos. Existem várias. Eu listei algumas aqui. Existem muito mais do que estas. Mas, entrevistas, e será assunto de outros slides, eu posso usar de outras aulas, de uma próxima aula. Eu posso usar como técnica entrevista, análise documental, questionário, grupo focal, etnografia ou análise etnográfica. Essas técnicas, muitas delas utilizam análise etnográfica, tá? Que é análise e observação do ambiente. Workshop de requisitos, brainstorm, brainwriting, storyboard, storytelling. Storyboard e storytelling em projetos de games, em projetos que têm um público-alvo específico, como crianças, normalmente são muito utilizados. Team building, design thinking, design sprint, caso de uso, role-playing. Role-playing é uma técnica etnográfica. Role-playing é o jogo de papéis, tá? A gente vai para campo. Prototipagem, desenvolver protótipo, modelo do que vai ser desenvolvido. É uma técnica de levantamento. E depois você esclarece com o usuário. Final, com o cliente, se aquele protótipo atende, se precisa ser melhorado. É uma técnica de levantamento de requisitos. E o JAD? JAD é uma técnica proprietária, desenvolvida pela IBM. JAD significa Joint Application Development. É uma técnica baseada em reuniões. Falou? Já me estiquei demais, era para ter 15 minutos, tivemos 46 minutos, quase 50 de vídeo. Se você gostou, se acha esse conteúdo relevante, curta, compartilhe e ajude a gente a crescer, vamos dizer assim. E aqui estão as referências, tá? Software Requirements é um livro do Carl Wiggers. Esse autor é fantástico quando o assunto é requisitos. Análise de gestão de requisitos de software, esse livro também é muito bom e preciso. E o meu e-book, Requisitos Fundamentos. Estou montando um acervo, tanto de documentos quanto de exemplos e técnicas para levantamento de requisitos. E vou disponibilizar. Bom, repito, se você gostou, compartilhe esse conteúdo. Se você acha ele relevante, compartilhe. E obrigada pela paciência e participação de vocês. Até a próxima. Lembrando que nós vamos disponibilizar sempre vídeos segunda, quarta e sexta. O próximo é sobre inteligência artificial.